Olá, vamos a mais um boletim Seu Pasto é Lavoura. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a decisão de adubar ou não adubar uma área de pastagens. Às vezes a gente se pergunta, né? Por que eu deveria adubar meu pasto, já que nossas forrageiras são extremamente rústicas, né? Muitas delas nem sequer viram calagem, muitas delas nunca tiveram seu solo corrigido. Para que eu vou adubar, não é mesmo? Então a gente precisa responder essa pergunta avaliando os objetivos da nossa produção animal. Na atualidade, a gente tem diminuído consideravelmente nossas áreas de pastagens e aumentando a nossa produtividade. Isso significa dizer que os nossos sistemas pastoris, eles têm ficado cada vez mais eficientes. E isso é muito bom, porque isso prova que o pecuarista brasileiro já está atingindo um outro patamar. Mas ainda existem muitas áreas de pastagens degradadas no Brasil. E que isso faz com que a gente tenha, então, uma menor produtividade. Ou seja, a gente produz muito abaixo daquilo do que realmente poderíamos produzir. Então, o manejo da adubação, ele acaba tomando um papel extremamente primordial para que a gente consiga recuperar essas áreas degradadas. Mas a gente precisa se lembrar que essa não é a única causa da degradação. Os nossos pastos se degradam porque muitas das vezes a gente escolhe a forrageira errada para aquela condição, muitas das vezes a gente não sabe manejar e soma-se a isso o fato da gente não fazer a reposição de nutrientes. Mas, quando a gente considera os altos preços dos insumos que estão sendo praticados, a adubação deve ser feita de uma forma extremamente rigorosa, para que cada grânulo de ureia, de fosfato que caia no seu solo, seja convertido em arroba, seja convertido em leite. Então, se a gente não faz isso de uma forma eficiente, a gente vai estar desperdiçando dinheiro. E quando eu devo resolver, quando eu devo decidir que vou ou não adubar o meu pasto? A adubação das pastagens, elas vai ter dois objetivos. Ou você vai adubar simplesmente para manter a sua produção, ou você aduba para intensificar o seu sistema. Então, quando a gente tem sistemas mais extensivos, com baixa taxa de lotação, pode ser, em alguns casos, que a própria reciclagem da matéria orgânica e por causa de uma taxa de lotação baixa, que a gente não tem uma necessidade de fazer adubação. Isso se a gente estiver respeitando a capacidade de suporte dos nossos pastos. O que eu quero dizer com isso? Se a gente estiver trabalhando com uma lotação que seja compatível com a produção de forragem. Quando eu fujo do respeito da capacidade de suporte, significa dizer que eu tenho muita boca para pouco capim. E assim inicia-se meu processo de degradação. Eu começo a ter solo descoberto, começa a aparecer aquele monte de plantas invasoras, e aí, nesse caso, eu preciso trabalhar com manejo, ou seja, diminuindo minha lotação, e com a reposição dos nutrientes, ou seja, a adubação, para que meu pasto, então, se recupere. E ainda assim, eu vou dizer para vocês que esse tipo de adubação é para manter o seu pasto produtivo e sem degradação. E a outra adubação é aquela que a gente faz para intensificar os nossos sistemas. Esse tipo de adubação para intensificação, ela só vai ser recomendada para aqueles pecuaristas que já sabem manejar adequadamente seus pastos. Isso porque os sistemas pastoris, eles são divididos em 3 etapas. Uma primeira etapa que a gente chama de crescimento, onde o nosso capim vai utilizar os recursos e vai se desenvolver. Uma segunda etapa que a gente chama de utilização, esse capim será colhido pelos nossos animais. E uma terceira etapa que a gente chama de conversão. Esse capim será convertido em leite, será convertido em arroba. Acontece que nesses 3 processos, aquele processo que tem maior eficiência, ou seja, aquele que influencia mais no sucesso da atividade, é o processo de utilização. É a etapa em que o animal vai colher a forragem. É aquela etapa que a gente chama de manejo. Portanto, antes da gente adubar o pasto ou antes da gente trocar a genética do nosso gado, é imprescindível que a gente aprenda a manejar os pastos. Porque de nada adianta você adubar sem colher. Porque todo o adubo vai virar massa de forragem e essa massa de forragem obrigatoriamente tem que virar produto animal. Então, a decisão de adubar para intensificar só pode ser tomada
a partir do momento que o pecuarista domina o manejo de pastagens. Então, numa escala de prioridades, aprender a manejar é muito mais importante do que simplesmente adubar ou até mesmo trocar a forrageira ou trocar a genética do seu gado. Era isso que a gente tinha para conversar hoje e eu espero vocês no nosso próximo boletim Seu Pasto é Lavoura.